Boa tarde para todo mundo. Boa tarde para quem está no YouTube assistindo a gente. Estamos aqui ao vivo em mais uma mesa da quinzena de filosofia da Unicamp. Essa é a mesa de pesquisa em teoria crítica e psicanálise. E antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu, a todo mundo que está assistindo. Agradecer a Maria por aceitar o convite para mediar essa mesa. Agradecer a comissão, ao Arthur que está fazendo a transmissão. E antes de continuar, queria pedir para todo mundo que está assistindo se inscrever no canal, que a gente vai continuar transmitindo todas as mesas. Fiquem à vontade para mandar perguntas no chat do YouTube, a gente vai mandar aqui para o pessoal responder. E acho que é isso. Bem, pessoal, boa tarde. Então, dando continuidade aí à quinzena virtual de ensino e pesquisa da graduação em filosofia do IFISH. Agora a gente começa a mesa Teoria Crítica e Psicanálise. E, bem, eu me chamo Maria Clara, estou no segundo ano do mestrado no Departamento de Filosofia. E vou mediar esse debate que eu acho que vai ser bem frutífero. Assim. Bem, são 3 pessoas que vão apresentar. A gente vai começar pela Helena Zonetti Rodrigues, que é da UFSCar, e que vai apresentar o trabalho cujo título é A Noção de Inconsciente em Freud sob a Perspectiva do Recalcamento. Depois a gente vai passar para o Pedro Zan, que é da graduação aqui da Unicamp, e que vai apresentar um trabalho sobre o Habermas e a crítica da razão instrumental. E, por fim, a Samia Soin, que também é da Unicamp, que vai apresentar o texto O Estranho e os Sonhos. A gente vai fazer cada uma das apresentações seguidas de questões, então vocês fiquem à vontade para mandarem questões. E no final também a gente pretende abrir uma última rodada de questões para todo mundo que vai apresentar. Então, Helena, pode começar. Obrigada. Boa tarde, gente. Me chamo Helena. Eu sou estudante do 4º ano de Filosofia na UFSCar. Gostaria primeiro de agradecer à comissão organizadora pelo evento. Bom, esse tema, né, a noção de inconsciente em Freud sob a perspectiva do recalcamento, eu desenvolvi esse projeto no final do ano passado para o começo desse ano, e eu trouxe ele aqui para a comunicação, fiz um recorte nele, em alguns de seus pontos, e bora lá, né? Espero que não fique muito confuso os recortes que eu fiz nele. Bom, falando de maneira geral sobre o meu projeto, eu analiso a noção de inconsciente formulada a partir do conceito de recalque, sob o ponto de vista dinâmico, econômico e topográfico, expresso lá principalmente, né, no capítulo 7 da obra A Interpretação dos Sonhos e nos textos metapsicológicos de Freud, ao relacionar o recalque, então, como um eixo da formação do inconsciente e apontar, portanto, algumas consequências filosófico-teóricas que a gente pode ver nessa noção, junto com a realidade psíquica, tais como liberdade e determinismo, que a gente consegue pensar a partir disso. Então, é pensar a partir do recalque também o estabelecimento do inconsciente e de uma instância imposta ao indivíduo que é condição de estabelecer sua relação com o mundo externo, né, que seria essa realidade psíquica. Veremos que esta, segundo o dicionário de psicanálise da Rudinesco, ela delimita o modo de ser do sujeito sob o império do desejo e da fantasia, lá quando Freud ele larga a teoria larga não totalmente, né, a teoria da sedução, e ele constitui a partir disso um primado do inconsciente, ali na primeira tópica. Assim, o problema lançado vai ser propriamente essa dicotomia entre a realidade psíquica e os sistemas pré-consciente e consciente, né, ou eu consciente, assegurada pelo conceito de recalcamento. Assim, considerar o inconsciente como realidade psíquica discorre, por fim, sobre o seguinte problema, né? O eu consciente é livre do seu desejo estruturado pela realidade psíquica? O eu consciente ele é livre para escolher? Então, essas foram algumas das questões que eu coloquei no meu projeto. Visto a existência, então, dessa realidade que ela deseja sempre,
né, e de um sujeito da consciência que se vê enclausurado ante essas volições que estão ocultas a ele mesmo, né. Desse modo, a minha pesquisa, ela frisa essas questões essenciais para compreender a realidade psíquica e a questão que entrelaça nessas disposições duais entre o eu consciente e a realidade psíquica, né. Nesse meu recorte, eu vou abordar, então, o papel do recalque originário para as formações inconscientes no primeiro plano, como ele faz parte, né, dessa formação, dessa clivagem entre inconsciente, pré-consciente e consciência na primeira tópica. Então, as condições que levam o aparelho psíquico à sua divisão nesses sistemas primários e secundários, e eu trouxe algumas características que vão dar um caráter bem determinante, assim, que eu vou mostrar depois, relacionada a um símile do instinto animal que o Freud coloca ali, um pouco da herança Ai, gente, perdão, esqueci o nome aqui. Mostrar essa herança filogenética, lembrei a palavra, desculpa. Essa herança filogenética que ele traz ali na primeira tópica. Depois disso, eu vou partir para a questão da inibição, da fixação e da regressão ocasionada pelo recalque, que a gente vê essa dependência do sujeito consciente à realidade psíquica, nesses pontos de regressão. E aí isso vai nos levar, por fim, a uma discussão interessante sobre as fantasias, como reservas dos sujeitos, essas partes intocadas, né, que serão mantidas como mundo primordial tal como existia, assim, nas fantasias originárias, e que se mostram no sujeito da consciência nesses pontos de fixação e na regressão, ao evidenciar, então, o inconsciente em parte como determinante de algumas das disposições do eu consciente e apontar, portanto, essas características anteriores à psique do homem, que o Freud ele tem que pressupor ali na primeira tópica, e que mostram esse caráter, de certa maneira, determinista ali na narrativa psicanalítica. O Freud, em seu ensaio A Repressão, ele vai entrar numa longa correlação entre o recalque e o inconsciente, e sua clivagem posterior entre inconsciente, pré-consciente e consciência, né? Para o Freud, é preciso supor, então, antes de formular um sujeito já com recalque propriamente dito, já com consciência, o pré-consciente e o inconsciente, um recalque primário, que seria a condição da formação da atividade psíquica inconsciente. Seria essa a primeira fase do recalque e consistiria, grosso modo, em fixar a representação de uma cena primária, extremamente afetiva, no inconsciente. Então, há um representante que ele vai ser fixado e mantido como inalterado ali no inconsciente. E agora, a gente tem que compreender quais foram os motivos para que ocorresse essa fixação, né? Esse recalque originário. Eu vou sublinhar aqui 2 motivos para que ocorra a fixação, o qual Freud ele precisa, né, para supor, antes do recalque, ele não pode partir do nada. Ele precisa ali de ter um substrato. O primeiro motivo é que tal representação que permanece igual, né, fixada em seu estágio infantil no inconsciente, ela vai ser justamente inconscientizada, pois ela não possui ainda significação. Né, apenas posteriormente a ela vai ser atribuído um significado que pode ser traumático, ou seja, o sujeito que vivencia a cena primária, que a representação vai ser fixada no inconsciente, ele não consegue ainda dar um significado a isso. A representação primária fixada, ela não vai passar aos processos secundários, até porque eles não estão formados ainda, né? Então ela vai ser compreendida e julgada apenas posteriormente. Por isso que essas representações advindas de uma cena primária são fixadas e servirão, por fim, como um arcabouço do recalque. Essa representação ela vai se tornar um polo atrativo para o recalcamento propriamente dito, que se dará na inscrição dessa representação primordial. Então, tais representantes fixados, a gente pode dizer, de certo modo, que eles são o cerne do inconsciente. Assim, podemos chamar o inconsciente de um conjunto desses recalques, em especial o recalque originário, pois a sua representação ela é bastante singular, ali por exemplo, no texto do Homem dos Lobos, ela é bastante singular, ela tem uma relação bem estreita com a sexualidade, quanto ao seu tipo de conteúdo específico, que é, no caso, o coito dos pais, né? O determinante, né, que eu falei que eu ia trazer essas características um pouco anteriores, que o Freud ele tem que pressupor,
E segundo motivo que o Freud sublinha aqui é que ele não pode supor, para uma cena primária ela ser fixada, teria que haver algum tipo de investimento. Só que o Freud ele não consegue supor que é do pré-consciente ou da consciência que fixaria essa cena primária, visto que eles ainda não estão lá formados. Assim, como que seria possível haver um investimento que puxaria assim, né, tal representação para o inconsciente, né, visto que ainda não tinha nenhum conteúdo representacional para atrair? É desse modo que o Freud, nesse texto O Homem dos Lobos, ele considera então algo anterior, comparando como um símile do instinto animal como núcleo ali do inconsciente, ou seja, a gente vai ver que ele vai ter que supor um fator instintivo, um tipo primitivo de atividade mental. É análogo a um instinto animal esse conteúdo filogenético que vai comunicar tais experiências para dentro do sujeito, né, essas representações. Assim, o Freud pensa isso a partir do momento, né, mas como que Freud vai pensar isso, né, nesse símile do instinto, que vai puxar a representação para o inconsciente e fixá-la? A partir do momento, ele vai ver isso a partir do momento que já havia ele vai supor também que já havia algum conhecimento preparatório agindo na criança, para que ela reconhecesse tal cena como tal e recalcasse ela posteriormente. Assim, concluindo, há, portanto, algo já existente no indivíduo, um instinto animal que seria a base para que ocorressem fixações desse grau representacionais, através de um contra-investimento. Então, o investimento vai ser justamente um contra-investimento como uma defesa dessa representação que foi vivenciada pela criança. Assim, é por este símile do instinto que as representações são levadas para o inconsciente. Essa cena primária, representação. Visto que não poderia supor como haveria investimento, como eu disse, né? E porque o inconsciente também não tinha ainda maneira de atrair conteúdos ainda, pois eles nem existiam nesse ponto, né? Assim, há uma defesa dessa excitação que rompe devido a essa cena primária. Desse modo, Freud ele vai recorrer à explicação filogenética, né, nesses textos. Ele vai se deparar com essas pistas daquilo que foi herdado, cito Freud, depara com pistas do que foi herdado, após penetrar pelos estratos do que foi adquirido individualmente. Então, primeiro tem essa vivência individual ali, e aí essas pistas daquilo que foi herdado. Então, ele recorre a essa explicação filogenética lá no Homem dos Lobos, com essa formulação do recalque originário. Assim, vemos na narrativa psicanalítica que o Freud coloca já de início o problema da repressão primordial em relação com tal herança, né, e com esse instinto ali, com essa atividade primitiva, como condição ali para o inconsciente. Já o recalcamento, propriamente dito, como Freud diz em seu ensaio, ele afeta os derivados psíquicos que vão ser formados, tais derivados psíquicos do recalque originário ou as cadeias de pensamento que entraram em vínculo com tais derivados psíquicos. Ou seja, o recalque secundário ele está intrinsecamente ligado a esse primário, já que esse último ele forma esses polos de atração, como eu disse, e o primordialmente reprimido atrai, cito, tudo aquilo com que pode estabelecer contato. Né? A repressão ela não teria sucesso se essas forças não atuassem juntas, do recalque originário ali, atraindo. Esses derivados eles são de muita importância, né? Pois cada um está submetido a uma vicissitude, e a censura ela vai se esforçar muito e gastar muita energia para manter esse material recalcado no inconsciente. Quando a censura não consegue manter esse material recalcado no inconsciente, esse material e o afeto, ele consegue sim filtrar na consciência através de uma formação de compromisso, que são os sintomas, né? Essa formação de compromisso, ela já encerra o último tipo de recalque que o Freud formulou, justamente é o retorno do recalcado, que se constitui como uma regressão do desenvolvimento a um ponto de fixação, a um estágio que a gente pode dizer infantil. Né? Desse modo, esses representantes, o material, esses traços mnêmicos da infância, os derivados, eles remontam a essas recordações e recarnam esses desejos de ordem infantil. Então, será então nesses dois recalques que a fantasia ela vai se investir contra o eu por meio desses derivados, esses pontos de fixação e regressão,
muitas vezes quando ela é frustrada, não quando ela não é satisfeita. Há, então, uma continuidade, para concluir, dessas determinações da pré-inscrição e dessa atividade primitiva que o Freud coloca. Assim, a realidade psíquica ela possui representações de fantasias que estão no inconsciente, né, derivadas de emoções sexuais, presentes nos sintomas e vestígios do inconsciente que acessam a consciência. O interessante é que elas advêm desses mecanismos anteriores. A gente vai ver, por final, a noção dessas fantasias originárias também. Eu trouxe um trecho bem interessante, ele é posterior, é no parágrafo 3, se não me engano, do Mal-Estar na Civilização. Ele é um texto, né, de 1930, mas que também o Freud fala acerca dessas predisposições filogenéticas. É mais uma nota de rodapé, bem interessante que ele fala isso. Ele vai falar que as pulsões sexuais e a satisfação genital é algo que existe desde a era antropóide, quando o homem não era ainda o homem, assim que a gente conhece, desde a era antropóide. E essas pulsões sexuais, essa satisfação genital, ela sofreu um deslocamento com o homem, ela vai sofrer um deslocamento com o homem. Isso vai ser, então, uma herança, né, que vai ter uma relação intrínseca com a sexualidade. Assim, vai ser devido a esse deslocamento da satisfação a própria base ali do recalque. Por quê? Justamente visto que a realização dessas satisfações, desse deslocamento que as pulsões sexuais, que a satisfação genital vai sofrer, vão ser a base do recalque, porque ela vai precisar de restrições e de proibições para a civilização dar a sua continuidade, né? E como que o Freud chega a elaborar isso? Ele fala que mesmo que o homem ainda tenha uma periodicidade orgânica da procriação sexual, ele possui uma satisfação genital, excitação e desejo sexual distinta da do animal, que vai sofrer esse deslocamento, no qual não depende da periodicidade. Assim, o desejo sexual ele vai se instalar meio que como um inquilino permanente. Ele não irá mais depender dos períodos de acasalamento, dos períodos férteis da fêmea, como dependem o animal. A sexualidade, a partir da civilização, ela vai seguir um caminho independente, pois o macho ele vai precisar da mulher não só para a procriação, mas em função e sujeição do desejo sexual. Assim, é a continuação dessa herança também, que agora vai ser independente de um ritmo biológico só, que levará à instalação do desejo, né, de maneira permanente, que vai ser encenado pelas fantasias. Assim, para concluir o meu recorte, teremos nesses pontos de inibição, nesses pontos de fixação, de regressão, que retornam a esse estágio infantil, uma demarcação desse espaço, da dualidade, né, do sujeito consciente da realidade psíquica, que mostram que mesmo quando a gente relaciona o inconsciente ao recalcado, há sim lugares para interpretarmos como algo aquém do indivíduo, mas dentro do homem. Lugares não adquiridos e determinados de antemão, como foi explicado, que é sobre esse símile do instinto animal, sobre esse deslocamento das pulsões sexuais, do desejo sexual. As fantasias, elas tornam a discussão interessante quando são por elas que as representações estão dispostas na realidade psíquica. Elas seriam como se fossem histórias imaginárias, em que a pulsão se fixa e concebe tais encenações do desejo, né? E que apesar de formularmos o inconsciente ao recalcado, na primeira tópica, né, falando da primeira tópica, há esses lugares não adquiridos pelo indivíduo, esses rastros aí dessas heranças, o qual este se encontra determinado de antemão, né? Tal como é esse contrainvestimento que faz com que surja esse núcleo o recalcado originário ali. O qual a noção de fantasias originárias, né, ela completa tal noção como esses esquemas pré-individuais que informam essas experiências sexuais infantis do sujeito. Assim, na noção de fantasia originária, confluem o que se pode chamar, segundo Laplanche, né, desse desejo do Freud de descobrir o alicerce do evento. Quando ele observa a criação dessas mesmas fantasias em seus pacientes e reencontra elas nas fabulações, isso
significa que não é tanto na história de tais eventos vivenciados pelo sujeito que ela se encontra, mas sim no esquema anterior, organizador, né? Uma antecedência justificada pela explicação filogenética, nesses textos que eu trouxe, as quais as fantasias poderiam ter sido até mesmo uma realidade e depois interiorizadas como fantasias. Desse modo, visto essa dualidade entre o eu consciente e a realidade psíquica, o próprio vazio da verdade individual, ele seria por parte determinado a partir dessa verdade pré-histórica, preenchida então pela fantasia. Né? Então, apesar do inconsciente, e aqui eu concluo que apesar do inconsciente ele tem seu eixo recalcamento, este não pode prescindir, ao menos na primeira tópica, sem uma anterioridade, que colocaria o inconsciente ao mesmo tempo aquém do homem, mas no homem, porque ele precisa dessas experiências individuais se relacionando para se enxergar desses traços herdados. Bom, e é isso. Essa é a minha comunicação. Muito obrigada. Qualquer dúvida, agradeço muito, espero que não tenha ficado confuso, gente. Obrigada, Helena. Bem, eu achei muito interessante essa apresentação, a reconstrução que você fez do Freud. Eu acho que o que de fato unifica, de alguma maneira, toda essa reconstrução que você fez, me parece ser mesmo o conceito de fantasia, né? Como que as fantasias originárias e depois as fantasias em si. E aí eu achei muito interessante como você colocou o problema, e aí eu queria pedir para você retomar essa questão da liberdade e do determinismo. Porque da forma que você apresentou, parece que realmente isso está ambíguo no Freud, né? E é muito interessante, porque justamente a ideia de fantasia, eu acho que é importante, porque ela, para o Freud, ao mesmo tempo que ela nos sustenta, no sentido de que nos faz indivíduos, né, sujeito, o ser humano mesmo, assim, no sentido de que nos sustenta na vida, elas também nos aprisionam. E aí eu queria perguntar para você como que você entende, como que a clínica entraria aí? Se você pensa em pensar também se a clínica pode interferir nessa ambiguidade entre determinismo e liberdade. Obrigada, é uma pergunta muito boa, porque a gente estuda na filosofia da psicanálise muito a teoria, né? A gente não vê isso muito na prática do Freud. Na teoria, a gente consegue ver essas noções, esse lance determinista ali, principalmente na primeira tópica, que é muito forte. Na segunda tópica, o Freud ele dá uma dinamizada com o supereu, com o id, mas na primeira tópica parece que é muito claro, né, que esse sujeito ele está bem enclausurado mesmo nessas coisas que ele não enxerga, que estão barradas a ele. Mas, nossa, até me voou aqui um pouco o que você tinha comentado. Na clínica. Eu acho que seria um processo de elaboração, talvez um processo de racionalização dessas fantasias. Que, bom, o Freud ele fala, né? Então a gente poderia pensar o Édipo ali como uma fantasia originária para a gente compreender a sexualidade. Às vezes, no caminho, justamente colocar essas fantasias no caminho desses processos secundários da consciência e racionalizar isso para tirar essa angústia, essa coisa que você não compreende sobre si mesmo, sabe? Então, eu não sei se eu expliquei bem certinho. Obrigada pela pergunta. Tá ótimo. Eu só queria perguntar se tiver questões para mandarem aqui pelo chat, porque, de fato, eu não consigo ter acesso, se tiver alguma coisa no YouTube e eu não estou vendo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o Pedro, e aí, se tiver mais questões para a Helena, a gente volta depois do Pedro, faz mais alguma questão para a Helena e depois passa para a Sâmia. Bem, então agora a gente fica com o Pedro, que vai apresentar o trabalho sobre Habermas e a crítica da razão instrumental. Boa tarde, todo mundo está na mesa, todo mundo está acompanhando no YouTube. Boa tarde, Maria. Muito obrigado por me receberem
no evento, muito feliz pelo aceite, por estar participando do evento da Unicamp. Desculpa, Maria, você fez a mediação ano passado, mais ou menos, tem uma coisa que é igual, mas eu juro que tem umas mudanças, umas coisas diferentes, se você comparar com o ano passado. Mas, bom, eu vou tentar apresentar alguns resultados da pesquisa de iniciação científica que tenho realizado nos últimos 2 anos. Nesse período eu busquei analisar e comparar as 2 críticas que o Habermas faz à dialética do esclarecimento, que é um livro publicado em 47 por Adorno e Horkheimer, que são filósofos da chamada primeira geração da teoria crítica. As críticas do Habermas, elas aparecem em 2 textos diferentes, mas publicados com uma pequena distância temporal entre si. A primeira está no 4º capítulo da principal obra do Habermas, que é a Teoria da Ação Comunicativa, de 81, enquanto o segundo texto ele é publicado pela primeira vez em 82, mas ele reaparece em 85, um conjunto de lições que o autor publica com o título de O Discurso Filosófico da Modernidade. Ao longo da pesquisa, foi possível identificar uma mudança de leitura do autor de um texto para o outro, que chama a atenção, especialmente quando a gente considera o quão próximo a publicação dos 2 são. Essa mudança se dá quando o Habermas passa de uma leitura voltada para o conceito de reificação do Lukács e passa uma leitura voltada para o conceito de poder de Nietzsche, mas também de Foucault. Como disse anteriormente, o primeiro texto ele se localiza no primeiro volume da Teoria da Ação Comunicativa. O volume se intitula Razão e Racionalização da Sociedade. E nesse volume, o tema da racionalização da sociedade, especificamente os desenvolvimentos que ele assume na obra do Max Weber, é o grande foco do Habermas. O autor busca, ao longo do texto, fundamentar uma crítica dos fundamentos da teoria da ação de Weber, desenvolvida a partir da sua própria teoria. Aí, no 4º capítulo, que é o último do volume, o foco da pesquisa, Habermas entende que Adorno e Horkheimer formulam sua crítica à razão instrumental a partir da noção de reificação do Lukács, segundo a qual, nas palavras de Habermas, as formas de objetividade, isto é, as formas responsáveis pela maneira como os sujeitos se referem a algo no mundo, se caracterizam na sociedade capitalista como uma assimilação das relações sociais e das vivências pessoais como coisas ou objetos. Para Habermas, Adorno e Horkheimer radicalizam o conceito lukácsiano ao introduzirem a noção de razão instrumental como uma categoria do processo histórico da civilização como um todo, projetando assim a reificação desde o começo da humanidade, destacando esse conceito do seu contexto histórico específico do capitalismo moderno. A razão instrumental é, assim, a base para as estruturas da consciência reificada, ancorada nas fundações antropológicas da espécie, que se reproduz por meio do trabalho. Dessa forma, Habermas entende que o conceito de razão corre o risco de se tornar turvo, pois os autores interpretam de maneira equivocada o conceito de razão subjetiva, o que gera dificuldades e aporias. Para Habermas, isso se deve ao fato de Adorno e Horkheimer se prenderem aos conceitos básicos da filosofia da consciência, isto é, de uma perspectiva, que é característica do pensamento moderno, que parte da distinção entre sujeito e objeto, segundo a qual o primeiro se relaciona com uma atitude objetivante com o segundo. Ou seja, existe um sujeito que conhece e um objeto que é sempre conhecido por esse sujeito. Por conta disso, para o autor, Adorno e Horkheimer não analisam detalhadamente como funciona a razão subjetiva, transformando a ideia de sujeito de modo a absorver o conceito da autopreservação desenvolvido no período moderno, que se torna intransitivo. Assim, segundo Habermas, os atributos da mente, o conhecer e o agir, eles são transformados em funções de uma auto-manutenção dos sujeitos que perseguem um único fim abstrato, que é assegurar sua existência continuada e contingente. Adorno e Horkheimer, então, segue um caminho que leva de volta às origens da razão instrumental para superar um conceito de verdade que pode ser interpretado por meio da ideia de uma reconciliação universal ou uma emancipação do homem por meio da ressurreição da natureza. Mas Adorno e Horkheimer só podem sugerir esse conceito de razão instrumental, segundo Habermas, apoiando-se em uma razão anterior à razão que foi destruída, que os autores chamam de mimese. Esse conceito de mimese é entendido por Habermas como um fenômeno que designa uma relação entre pessoas, pois a imitação é uma acomodação, uma identificação e uma empatia com o outro, e assim escapa do aparato conceitual da razão instrumental, sendo, portanto, entendido por Adorno e Horkheimer como o contrário à razão, isso é, como um impulso. Mas, para Habermas, esse elemento permite um entendimento mútuo entre indivíduos e seu tratamento com os demais, e, logo, não é contrário à razão, mas é constituinte da mesma. Assumindo essa posição, o autor propõe uma mudança de foco da investigação. Deixa de ser da racionalidade instrumental, direcionada para um fim último, e passa a ser do entendimento mútuo entre os indivíduos. Trata-se de uma mudança de paradigma na direção do agir comunicativo e uma mudança de estratégia para a reconstrução da concepção moderna de racionalidade. Isso significa que o que é paradigmático é a relação intersubjetiva que sujeitos falantes e agentes assumem quando se entendem com o outro sobre algo,
se movendo em meio a uma linguagem natural, relacionando-a com algo no mundo objetivo, no mundo social comum, em seu próprio mundo subjetivo. Assim, Habermas afirma que a reprodução da espécie exige também o cumprimento das condições da racionalidade imanentes ao agir comunicativo, o que já estaria presente, de certa forma, no conceito de mimese de Adorno e Horkheimer. Para o autor, o característico da posição da consciência moderna é a reprodução da vida social por dois meios, por ações voltadas para fins e por desejos comuns ancorados na prática comunicativa. Nesse sentido, Habermas não abandona o diagnóstico da dialética do esclarecimento, pois entende que, de fato, a reprodução da vida social também depende de uma racionalidade voltada para fins. Mas afirma que existe outro aspecto da racionalidade, que Adorno e Horkheimer desconsideram, que oferece resistência a esse caráter instrumental e é também responsável por essa reprodução. Essa mudança de paradigma permite, segundo o autor, a retomada do projeto inicial da teoria crítica e a superação das aporias nas quais caem os autores da dialética do esclarecimento. Portanto, para Habermas, nesse primeiro momento de crítica, Adorno e Horkheimer radicalizam a noção de reificação, pois destacam os conceitos do seu contexto histórico específico e da dimensão das relações interhumanas, generalizando o temporal e substancialmente, levando ao conceito de razão subjetiva que se confunde com um conceito de razão instrumental voltado para a autopreservação humana. Habermas entende que, com a crítica da razão instrumental, o programa dos anos iniciais da teoria crítica caiu em aporia com a exaustão do paradigma da filosofia da consciência e propõe uma mudança de paradigma. Contudo, no quinto capítulo do discurso filosófico da modernidade, Habermas desenvolve uma leitura diferente da dialética. Nesse texto, o autor entende que Adorno e Horkheimer rompem seus vínculos com a teoria marxista, mas não querem abandoná-la por completo, o que os leva ao que o autor chama de paradoxo. De acordo com Habermas, o esclarecimento tradicionalmente se opôs à vinculação autoritária da tradição, tentando quebrar o feitiço das forças coletivas ao contrariar o mito e escapar de seu poder. Porém, Adorno e Horkheimer contrastam o esclarecimento com a tese de que há uma cumplicidade secreta entre mito e esclarecimento. Para os autores, na interpretação de Habermas, o esclarecimento seria bem sucedido se alcançasse a libertação por meio do distanciamento das origens, mas em cada etapa do esclarecimento é provocado o retorno do mito. Dessa forma, a dialética do esclarecimento chega à conclusão de que a razão destrói a humanidade que ela mesma tornou possível, pois o processo de esclarecimento se deve desde o começo ao impulso da autopreservação, que mutila a razão e a torna um mero instrumento. Porém, Habermas acredita que falta Adorno e Horkheimer demonstrarem que a razão permanece submetida à racionalidade com respeito a fins, até em seus produtos mais recentes, como a ciência moderna, o direito e a arte autônoma. Segundo o autor, Adorno e Horkheimer irão concluir acerca dessa questão que a razão é assimilada ao puro poder. A separação dos domínios culturais, a capacidade crítica de tomar posição é assim iludida, pois poder e pretensões de verdade se confundem. A racionalidade se mostra, dessa forma, a serviço apenas da autopreservação. Para Habermas, ao reduzir a crítica da razão instrumental a esse núcleo, fica claro o porquê da dialética do esclarecimento nivelar a imagem da modernidade, dificilmente abrindo perspectivas para escapar do mito da racionalidade com respeito a fins. Porém, o problema está, segundo o autor, no fato de que a dialética do esclarecimento não faz justiça ao conteúdo racional da modernidade cultural, que foi conservado nos ideias burgueses. No caso, a dinâmica teórica que leva a ciência da sua autorreflexão para além do saber tecnicamente aproveitado, a fundamentação universalista do direito da moral, e a produtividade e a força das experiências estéticas fundamentais expostas nas obras de arte de vanguarda. Habermas apresenta ainda outra dimensão da descrição dos pensamentos míticos esclarecidos feito na dialética do esclarecimento, segundo a qual a desmitologização é entendida como a transformação e a diferenciação dos conceitos básicos, pois o mito deve sua força totalizadora a noções que não permitem uma distinção entre coisas e pessoas. Assim, a desmitologização rompe essa confusão entre natureza e cultura, conduzindo à dessocialização da natureza e à desnaturalização do mundo humano. Para Habermas, isso caracteriza o descentramento da imagem do mundo, pois a imagem tradicional da realidade pode ser então distinguida do mundo objetivo. É a partir desse descentramento que pode surgir a suspeita de que a autonomia de validade que uma teoria clama para si é apenas aparente, pois se infiltram interesses e pretensões de poder. Trata-se aqui, segundo Habermas, da crítica marxista da ideologia, que para o autor ocupa lugar central na obra de Adorno e Horkheimer. A crítica da ideologia contesta a verdade de uma teoria suspeita, revelando sua falta de veracidade. Segundo Habermas, a crítica marxista da ideologia caracteriza o primeiro momento reflexivo do esclarecimento. Contudo, segundo o autor, a argumentação da dialética conduz ao momento no qual a própria crítica da ideologia se torna suspeita de não produzir verdades, que seria um segundo momento reflexivo. Dessa forma, a dúvida se estende à própria razão. Para Habermas, a dialética do esclarecimento mostra como a crítica da ideologia passa a ser considerada por Adorno e Horkheimer como esgotada. Os autores veem, então, os fundamentos da crítica da ideologia abalados e, se voltando contra a razão, totalizam a crítica. Dessa forma, para Habermas, o conceito de razão instrumental assimila seu poder e renuncia à sua força crítica.
crítica da ideologia aplicada a si mesma, descrevendo a autodestruição de sua capacidade crítica. Contudo, para Habermas, Adorno e Horkheimer realizam isso de modo paradoxal. Os autores precisam totalizar a crítica fazendo uso da mesma, isso é, utilizando-se dos meios do próprio esclarecimento. É nesse ponto que o autor identifica um elemento de comparação com Nietzsche e sua genealogia da moral, que seria o grande modelo para o segundo momento reflexivo do esclarecimento, a partir de sua crítica ao conhecimento e à moral, afirmando que todas as posições valorativas são impregnadas de poder, mas que depende de um elemento intacto do esclarecimento, no caso, uma teoria do poder passivo de ser criticado. Essa perspectiva, que coloca até mesmo as forças de emancipação a serviço do contra-esclarecimento, constitui, para Habermas, uma ameaça. Trata-se aqui de uma situação desconfortável. Para manterem sua posição, Adorno e Horkheimer precisam afirmar que não há nenhuma saída, o que Habermas discorda. O autor entende que Adorno e Horkheimer se entregam a um ceticismo desenfreado perante a razão, sem ponderar os motivos que permitam duvidar do próprio ceticismo, que permitiria estabelecer com profundidade os fundamentos da teoria crítica da sociedade, sem serem afetados pela decomposição da cultura burguesa. Habermas entende que, na argumentação de Adorno e Horkheimer, crítica e teoria se entrelaçam continuamente, mesmo quando os participantes do discurso tendem a assumir que somente tem vez a equação não coercitiva do melhor argumento. Para Habermas, apenas um discurso que reconheça isso pode desfazer o feitiço do pensamento mítico. Portanto, há uma mudança na leitura de Habermas de um texto para o outro. Quando a teoria da ação comunicativa, o autor parte de uma leitura centrada no conceito de reificação, ao entender que Adorno e Horkheimer radicalizam o conceito de Lukács para se prenderem ao paradigma da filosofia da consciência, que os impediu de identificar outro elemento da razão subjetiva, no caso a razão instrumental, no segundo texto, o autor deixa de lado Lukács e se volta para a teoria do poder de Nietzsche, entendendo que os autores da primeira geração cometem o mesmo equívoco, caindo em paradoxo ao se usarem da própria crítica da ideologia para radicalizá-la. A crítica volta a si mesma e a própria razão passa a ser suspeita. Um dos autores que abordou esse tema foi o Hohenthal, no texto dele da New German Critique, e segundo o autor, essa mudança ela reflete um aspecto estratégico de Habermas com relação à sua própria teoria. Isso porque o ceticismo da historiografia genealógica de Foucault com relação à racionalidade precisa ser confrontado para que a viabilidade do discurso racional, que fundamenta o projeto da teoria da ação comunicativa, seja garantida. Se Foucault estiver certo, seria impossível buscar o consenso por meio da razão comunicativa. De acordo com essa perspectiva, então, a mudança de foco que Habermas realiza do conceito de reificação para a noção de poder seria uma mudança estratégica para manter os fundamentos da teoria da ação comunicativa erigidos pelo autor em 1981. Contudo, é possível ensaiar uma outra hipótese se considerarmos o contexto e o objetivo da publicação do discurso filosófico da modernidade. Esta se relaciona com um novo diagnóstico do autor no início dos anos 80, um diagnóstico de uma era conservadora que pode ter influenciado a nova leitura de Habermas da dialética. Como está colocado já no prefácio do discurso, Habermas se propõe a reconstruir nas lições que compõem o livro o discurso filosófico da modernidade a partir da perspectiva proposta pelo desafio da crítica pós-estruturalista, que toma as premissas do esclarecimento como mortas e busca revelar a verdadeira face da razão, pretendendo deixar para trás o horizonte conceitual fundamental em que se formou a autocompreensão europeia. Essa crítica ao pós-estruturalismo aparece com frequência em escritos do autor nos anos 80, como no próprio artigo que serve de base para a publicação do livro, titulado Modernidade, um projeto inacabado, de 1981, no qual Habermas se posiciona com relação à Bienal de Arquitetura de Veneza, de 1980, no qual o projeto estético do pós-modernismo foi definitivamente apresentado como antimodernidade. Nesse texto, Habermas afirma que surgiu um clima favorável às correntes críticas ao modernismo no mundo ocidental, resultado da desilusão causada pelo fracasso dos programas de falsa superação da arte e da filosofia e pelo surgimento das aporias da modernidade cultural, servindo de pretexto para posições conservadoras que o autor acredita serem três: a posição dos antigos conservadores, a dos neoconservadores e a dos jovens conservadores. A primeira não se deixa contaminar pela modernidade cultural, desconfiando da moderna compreensão do mundo e de sua racionalidade, recomendando uma volta a posições anteriores à modernidade, com destaque para o neo-aristotelismo. A segunda saúda o desenvolvimento da ciência moderna, mas recomenda a política de desativação dos conteúdos explosivos da modernidade cultural, renunciando assim ao projeto da modernidade, tendo em vista colocar em seu lugar as tradições que não foram afetadas. Já a terceira é representada pelos pós-estruturalistas franceses, como Bataille, Derrida e Foucault, que, segundo o autor, partem do espírito do Nietzsche ressuscitado nos anos 70 e fundamentam um antimodernismo como atitude modernista. Aí um diagnóstico de uma era neoconservadora que aparece em diversos textos do autor nos anos 80, sendo que muitos estão compilados em uma coletânea chamada O Novo Conservadorismo. Em diversos textos, o autor ressalta esses três movimentos conservadores e classifica a corrente pós-estruturalista dessa forma.
Não é possível ter certeza de até que ponto esse diagnóstico teria influenciado a mudança de leitura de Habermas da dialética do esclarecimento em tão pouco tempo, mas talvez possa ser essa uma hipótese para tal. Então, eu acho que é isso a minha apresentação. Obrigado. Obrigada, Pedro. Bem, gostei muito da sua apresentação também, achei muito clara. Bem, a questão que eu fico de fato, eu tinha lido seu resumo e antes o que eu tinha ficado era isso, de exatamente por que acontece essa mudança, né? E você aí está se contrapondo a uma determinada leitura de que seria para confrontar o Foucault e defender a ideia, a teoria dele, né? Teoria da ação comunicativa. Mas aí a questão que eu fico quanto à sua hipótese, no que ela, na sua fala eu não consegui entender direito qual que é a sua diferença em relação a essa, o que você está querendo apresentar como hipótese alternativa a essa leitura que você apresentou. E também, se o argumento porque me pareceu que o argumento do Habermas é assim, olha, se a gente for por esse caminho que vocês estão indo, e que Adorno e Horkheimer já foram, a gente fica num beco sem saída. Mas disso não se deriva que a teoria dele se sustenta, né? Não é uma coisa imediata, do tipo, não é porque nesse caminho não tem saída que a solução é a teoria da ação comunicativa. Então, eu queria entender também como que ele faz essa passagem, de dizer, olha, por aqui não tem saída, para defender um projeto de uma razão que não seja instrumental. Né, que até onde entendo é um pouco o que ele está tentando fazer. É isso. Só uma pergunta dessa segunda. Você está falando isso especificamente na teoria da ação comunicativa ou no discurso? No discurso, porque, então, no discurso, qual que é o projeto que ele está defendendo no discurso? Entende? Se tem continuidade com a teoria da ação comunicativa, ou se há também, ou se há algo de novo também, assim. Então, com relação à sua primeira diferença, mais ou menos com o Randall, na verdade, assim, não sei até que ponto que é tão diferente assim, mas é que o que me parece é que tem quase um novo diagnóstico de tempo na década de 80. Ele está partindo do diagnóstico de um neoconservadorismo. E nesses textos dos anos 80, é interessante, tem um que é muito bom, que é a nova obscuridade, a crise do estado de bem-estar social e o esgotamento das teorias das energias utópicas. É um texto que ele está fazendo uma análise, por exemplo, da ascensão do neoliberalismo nos Estados Unidos, no Reino Unido, na eleição do Reagan, na eleição da Thatcher, né, as mudanças que vão acontecendo com essa crise da União Soviética, a gente caminha para o fim da Guerra Fria, etc. E ele vê no âmbito intelectual, especialmente na Alemanha, essa corrente pós-estruturalista ganhando muita força. E ele tem esse receio, ele usa esse termo de que a gente jogue o bebê com a água, jogue fora o bebê junto com a água. A minha impressão da mudança de leitura é essa, de que o pós-estruturalismo vira um tema importante para ele, mas vira um tema dentro de todo um outro diagnóstico de um neoconservadorismo. E talvez justamente por isso ele relê a dialética do esclarecimento e pensa assim, isso aqui é muito parecido com o pós-estruturalismo. Então não é só uma questão estratégica de que eu tenho que defender a minha hipótese, mas ele também tem, de fato, um receio de que isso é algo conservador e algo que precisa ser combatido, que é uma ameaça, como o termo que ele usa no discurso, ele chama de ameaça. Né? Então, mais ou menos isso seria a diferença. Com o Randall parece que é mais uma disputa intelectual, quase. Tipo, ele está brigando com o Foucault para ver quem que ganha. Né? Aí eu não sei se é isso ou se isso é resultado de um diagnóstico de tempo novo, que ele está propondo nos anos 80. E aí no discurso, na verdade, não tem um projeto novo no discurso. O discurso, sim, ele continua muito fiel à teoria da ação comunicativa. Então, ele não propõe uma alternativa, mas é porque meio que ele não precisa propor. Ele já propôs lá na teoria da ação comunicativa, ele não precisa propor uma alternativa à razão instrumental. Isso já está feito. Mas aí não sei até que ponto que isso pode ser verdade, mas ele muda depois um pouquinho no Fato, Cidade e Validade, que é o livro O Direito e Democracia, né, que é o livro que ele publica nos anos 90, que aí você tem, de fato, a razão comunicativa, mas porque na teoria da ação comunicativa tem o mundo da vida e só o sistema coloniza o mundo da vida. Na Fato, Cidade e Validade ele tenta elaborar o caminho contrário, o mundo da vida entrando no sistema.
Então, seria uma outra, talvez um outro... Ali eu acho que tem um projeto um projeto um pouco diferente, assim. Nesse momento do discurso filosófico, ele ainda está defendendo a teoria da ação comunicativa e a ideia de razão comunicativa, mas esse momento conservador para ele é meio preocupante, parece. E por isso que talvez ele se volte para a leitura do poder e faça essa comparação, Adorno, Horkheimer e Nietzsche, que é algo que não aparece na teoria da ação comunicativa. A minha questão é só que, assim, porque parece que ele está dizendo que quem não defende uma ideia de razão comunicativa ou uma ideia de razão alternativa, razão instrumental, é conservador, entendeu? Uhum. Me parece um pouco, às vezes, enfim, eu não conheço esse debate propriamente, mas pela sua apresentação, o que eu fico me perguntando é como que ele defende que, tá, esse caminho conservador já foi perseguido e ele não leva a nada. Mas como sair disso e, além disso, ir para uma ideia... Porque você poderia... a minha questão é, você poderia percorrer um outro caminho que não fosse uma defesa de uma ideia de razão. Uhum. Ou então, para ele, qualquer coisa que não defenda uma ideia de razão é conservador, entendeu? E aí, nesse sentido, ele põe o debate num beco sem saída, que a saída é só a dele, assim. E acho que todo mundo faz isso, mas enfim. Mas fiquei pensando se ele não está fazendo isso, assim. Mas acho que é um pouco isso mesmo. Quando ele está fazendo o diagnóstico do conservadorismo, ele está em todo o tempo... o conservadorismo como um todo é a grande negação da razão e da razão moderna. Para ele, os jovens conservadores, que são os pós-estruturalistas, eles fazem uma negação da razão. É o antimodernismo. Isso não dá certo, isso é perigoso, isso é uma ameaça, isso a gente não pode contar. Assim como os neoconservadores tentarem voltar a uma razão antiga, os velhos conservadores, etc. Então, de fato, para ele, quem nega o projeto... Não negar o projeto moderno, mas no sentido de quem quer abrir mão do projeto moderno, do projeto da ideia de razão moderna, é conservador. E é, portanto, uma ameaça. A gente pode tentar repensar, beleza, mas, assim, negar, jogar tudo fora, não dá. Me parece que é um pouco isso o diagnóstico dele. Entendi, interessante. É como se a dialética do esclarecimento, como se ele estivesse dizendo, olha onde a dialética do esclarecimento deu, né? Uma coisa meio assim. É interessante.